Hoje eu quero falar com os irmãos com o tema da mensagem é: em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar. Você já passou por alguma situação onde houve desconfiança na hora de fechar algum negócio, na hora de comprar um carro, na hora de comprar uma casa, de fazer qualquer tipo de negócio? De repente a sua mente olhou e falou assim: nossa, mas estou desconfiando, está parecendo algo muito bom. Agora mesmo, durante a viagem, nós passamos por um hotel no dia antes de ir embora, e aí são desses hotéis que, esses empreendimentos, já ouviu falar de multipropriedade, né? Onde eles tentam vender uma cota para você de um apartamento, para você utilizar o hotel durante um período do ano, 7 dias durante o ano e tal. E assim, e aí eu acabei tendo que participar lá da apresentação, e enquanto a moça falava lá e apresentava, você falava: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, só tem benefícios, é só benefícios, benefícios e mais benefícios, não tem coisa ruim aqui, até o valor é bom, e você fica: não é possível, é muito bom, é algo realmente muito bom. Mas a gente sabe, né, que quando tudo é muito bonito, você tem que o quê? Desconfiar. Tem sempre as entrelinhas, né? As letrinhas miúdas lá do contrato, da divulgação, que a gente acaba não lendo, e quando vai ver, lascou, né? Então são situações que nos geram desconfiança. Eu fiquei olhando para aquilo, confesso que eu falei: nossa, tá muito bonito, tá muito legal para ser verdade, eu vou pesquisar melhor para tentar entender esse tipo de negócio. E aí, por esses dias, fui pesquisar e vi que realmente não é tudo muito bonito, como realmente as pessoas lá, os vendedores, mostram para a gente, né? E a gente sabe que é assim na grande parte da vida dos negócios. São situações que geram desconfiança em pessoas. Geralmente, todo mundo acaba desconfiando um pouquinho quando fala que alguém é vendedor, né? Eu tenho um primo que trabalhava numa loja de colchões, e aí ele falava que o outro vendedor que tinha lá, quando ele ia apresentar o colchão para alguém, ele falava para o cliente assim: ó, pode comprar esse colchão porque eu tenho um em casa, eu tenho um desse aqui, eu durmo nele, igualzinho a esse. Aí ele falou: cara, eu passei alguns meses lá e eu não sei quantos colchões ele tinha na casa dele, né? Porque todos que tinham lá, ele já tinha na casa dele. Estratégia para tentar fazer vender, enganar, que geram desconfiança na gente. Mas quando nós olhamos para Deus, e eu vi um vídeo esses dias de um homem, um ateu, falando que tinha dificuldades em confiar em Deus. Como confiar em um Deus que nós não podemos ver, que nós não vemos uma imagem dele fisicamente? Confiar num Deus que muitas vezes a gente não ouve a sua voz audível da forma como eu estou falando aqui agora. Na grande maioria das vezes, ou em quase 100% das vezes, nós ouvimos Deus onde? Dentro do nosso coração, né? Com uma inquietação, alguma coisa desse tipo, assim, o Espírito Santo falando. Eu sei que já teve pessoas que já disseram que já ouviram uma voz realmente falar, como Abraão ouviu, como Moisés ouviu. Mas como confiar? Como depositar a nossa confiança? Como o pastor Rodrigo disse aqui sobre Abraão. Abraão foi entregar o próprio filho, foi sacrificar o próprio filho dele a um Deus que ele tinha ouvido falar e que não tinha visto fisicamente, apenas ouviu em voz. Como confiar nesse Deus? Por isso, né, a mensagem é essa: em Deus nós podemos confiar. Porque aqui o profeta Naum, ele está trazendo uma mensagem de juízo para a cidade de Nínive. A cidade, lembra da cidade de Nínive, que Jonas foi lá, não queria pregar para a cidade de Nínive, foi na direção contrária, pegou o barco, foi navegar para outro lado. Deus trouxe uma tempestade, e aí Jonas teve que ser jogado ao mar. O grande peixe foi lá, engoliu ele. 3 dias depois, devolveu ele na praia, e aí Jonas foi para a cidade de Nínive pregar, e houve arrependimento naquela cidade. Alguns anos passaram, e a cidade de Nínive, que era muito idólatra, muito pecadora, voltou às suas práticas, e aí então Deus envia o profeta Naum para levar uma mensagem de juízo para Nínive. Olha, a paciência de Deus com vocês acabou. Se você ler os 3 capítulos, você vai ver que é uma mensagem de morte, de execução. E aí o profeta começa a falar sobre isso, e ele chega no versículo 7, ele faz
uma contradição dizendo o seguinte: olha, apesar de tudo isso, o Senhor é bom. Apesar de eu estar trazendo uma mensagem de juízo para vocês, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Então, se de repente nós fizermos a pergunta: por quê? Por que eu devo confiar no Senhor? Por que eu devo confiar nesse Deus que não é visto e muitas vezes não é ouvido? Por que eu posso confiar nesse Deus de que esse pastor, de que esses pastores estão falando nessa igreja, estão pregando nessa igreja? Então, em primeiro lugar, por que nós podemos confiar em Deus? O texto diz aí: porque Ele é bom. Deus é um Deus bom. O texto diz: Deus é bom, o Senhor é bom. Essa bondade de Deus, ela é independente das circunstâncias. É um dos seus atributos. Atributos de Deus é aquilo que é inerte, faz parte de Deus. A bondade é um atributo de Deus. A misericórdia, a justiça, o amor, tudo isso são atributos. Então, Deus é bom. Não é que Ele se tornou bom, Ele é bom. Ele é um Deus bondoso. Independente do que acontece no mundo, do que acontece com qualquer outra pessoa, Deus, Ele é bom. A bondade é uma inclinação em fazer o bem, para alguém. Quando você faz o bem para alguém, você está sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Mas Deus, Ele é o tipo de pessoa que sempre Ele é bom. Nós, seres humanos, nós podemos ser bons em alguns momentos e maus em outros momentos. Podemos praticar o mal para alguém, se assim a gente quiser, né? Por isso que a gente é crente, vive o Evangelho para poder ser pessoas boas a cada dia mais, ser pessoas melhores. Mas Deus, Ele tem sempre essa inclinação de bondade, de fazer aquilo que é bom em atos. A bondade de Deus se expressa em atos nas nossas vidas. Você tem vivido, experimentado a bondade de Deus na sua vida ou não? Você tem vivido isso? Davi e os salmistas escreveram muito sobre a bondade de Deus. Salmo 34, versículo 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Prove, experimente da bondade de Deus, veja como Ele é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Quem escreveu isso foi Davi. Se você conhece um outro salmo de Davi, o Salmo 23, ele termina o Salmo 23 dizendo o seguinte: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. A bondade de Deus, ela é seguida da misericórdia. Misericórdia e bondade de Deus, elas andam juntas, porque para Deus agir com bondade para nós, a misericórdia dele tem que estar acompanhada, porque a misericórdia é o quê? Nós merecíamos um castigo e Deus faz o quê? Ele não nos dá o castigo. Isso é misericórdia. E para Ele ser bom com nós, nós merecíamos a bondade de Deus? Nós somos merecedores da bondade de Deus? Não. Então a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. E se tem alguém que pode falar sobre isso, é Davi. Agora, a bondade de Deus não significa que tempos difíceis não vão acontecer. Falar que Deus é bom não significa que coisas ruins não vão acontecer com aqueles que amam a Deus. Nós teremos dificuldades, tribulações, mas a bondade de Deus vai sempre nos acompanhar. Mas só que tem um detalhe interessantíssimo aqui, que é o ponto-chave do negócio. Porque assim, falar que Deus é bom é uma verdade. Todos podem falar que Deus é bom. Agora, você sabia que nem todos podem experimentar a bondade de Deus? Nem todos vão experimentar e nem todos vão viver da bondade de Deus. Sabe por quê? O profeta Jeremias escreveu o seguinte: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então eu te pergunto, a bondade de Deus, ela é para todos? Ela está disponível para todos,
Mas todos vão experimentar a bondade de Deus? Não. É só para aqueles que o buscam. É só para aqueles cuja esperança está no Senhor. Então, se você deseja viver, deseja experimentar a bondade de Deus, nós temos que andar diante do Senhor, colocar a nossa esperança nele e buscar a sua face. E você está aqui hoje porque você veio buscar a presença do Senhor, não é verdade? O Senhor te trouxe aqui, esse Deus bom te trouxe aqui para ouvir essa palavra, mas o que você está fazendo aqui é buscar o Senhor. Agora não adianta querer viver longe de Deus e querer experimentar a bondade de Deus. Ah, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Pode falar o quanto que você quiser que Deus é bom, mas nem todos vão viver e vão experimentar a bondade de Deus. Agora, a bondade de Deus, dizer que Deus é bom, não é dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Você já imaginou se Deus nos desse tudo aquilo que nós queríamos? Você já assistiu aquele filme, hoje já é antigo, aquele filme Todo-Poderoso, um filme de comédia, que Deus passa o poder dele para um homem, e o homem ir lá, ele vai ser Deus por alguns dias. E ele começa a receber os pedidos dos seres humanos. E ele cria lá e fala sim para tudo. De repente o mundo vira o quê? Um caos. Que aí milhões de pessoas pediram para ganhar na loteria, todo mundo ganhou. Aí ganhou R$2 cada um. Porque todo mundo ganhou. O mundo virou um caos. Se Deus desse tudo aquilo que nós quiséssemos, o mundo viraria de ponta cabeça. Então falar que Deus é bom, não é dizer que Ele faz tudo aquilo que a gente quer. Assim como um bom pai, né? Um bom pai, ele não faz tudo aquilo que o seu filho quer. A gente sabe como é que é. A gente estava agora passeando, e aí as crianças quando nós paramos num shopping para almoçar, passamos lá, as meninas viram uma loja da Disney, e aí tinha um monte de coisa lá. Eu queria muito isso, papai, isso é muito legal, aquilo tudo. A gente já foi criança, sabe como é que é a sensação de uma criança de querer ter alguma coisa e não poder? O nosso coração de pai fica assim, poxa vida, mas você sabe o seguinte, eu não posso dar tudo o que ela quer, porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou estragar a criança. A criança precisa entender que nem tudo que ela quer, ela vai poder ter. E com Deus é a mesma coisa. Deus não vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Ele vai fazer o que a gente precisa. Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Ou pelo menos temos que saber. Temos que perguntar para Deus qual é o melhor para os nossos filhos. Porque antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. Mas Deus é a mesma coisa. A sua bondade, Ele age conforme aquilo que nós precisamos. Nós experimentamos, vivemos essa bondade de Deus. Deus, Ele é bom, mas Ele é bom para aqueles que o buscam. Por isso, você pode confiar em Deus. Pode confiar em Deus porque Ele é um Deus bom. Ele age sempre com bondade. Se você o buscar, se você entregar a sua vida para Ele, se você entregar os teus caminhos ao Senhor, se você colocar tudo a sua vida, as suas condições, os seus problemas, as suas dificuldades, se você colocar tudo isso diante de Deus, Ele vai agir com bondade sobre a sua vida, amém? Amém. Segundo lugar, por que nós podemos confiar no Senhor? Porque Ele é um refúgio em tempos de angústia. O texto diz que Ele é refúgio em tempos de angústia. Veja que o profeta faz questão de falar que Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele não é simplesmente um refúgio em tempos de alegria, em tempos de prosperidade, em tempos de bonança, em tempos de bênçãos. Ele é um refúgio em tempos de angústia. O mesmo salmista Davi escreveu o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio. Você sabe o que é um refúgio? O que é um refúgio? Um refúgio é um local de proteção. Você está andando pela rua, começa a chover muito forte, você busca o quê? Um lugar para se abrigar. Você está de moto, você para num lugar coberto, você está a pé, você para num lugar coberto para se proteger da chuva, se proteger dos raios, se proteger de alguma maneira. Isso é um abrigo. O sentido da palavra aqui é
abrigo, um refúgio, um local de proteção. Em meio ao quê? A perigos. Nós só vamos buscar refúgio, proteção, abrigo, se nós estamos passando por perigos, como uma chuva, raios e esse tipo de coisa, né? Dizer que Deus é nosso refúgio, repito, não é dizer que em Deus haverá ausência de problemas, mas haverá o quê? Segurança em meio aos problemas. Esse é o refúgio. O Senhor não prometeu nos livrar das aflições, Ele prometeu estar conosco durante as aflições. Ele diz: vocês vão passar. Aceitar o Senhor como, aceitar a Deus, a Jesus como seu Senhor e Salvador, não é receber um passaporte de isenção de dificuldades, mas é receber a certeza e a garantia de que quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por tempos de angústia, o Senhor está conosco, se nós o temos como seu refúgio. Ele promete estar presente nela. Lembra o mesmo Davi que escreveu isso, ele escreveu de algo que ele viveu. Ele teve que fugir de Saul, perseguições, tempos muito difíceis, onde ele chorou, onde ele se entristeceu, onde ele não fez nada para merecer absolutamente nada do que ele estava vivendo, mas mesmo assim, ele foi buscar em Deus esse refúgio. E o apóstolo Paulo, que estava pregando o evangelho, viajando, pregando a palavra, era preso, açoitado, jogado dentro de uma prisão. Ele sabia, esses homens que mais passaram dificuldades, sabiam que em Deus eles estavam refugiados. Assim como o Salmo 91 diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é nosso refúgio. Nele nós encontramos paz, quando tudo ao nosso redor parece que está desmoronando. Quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão com dificuldades, se Deus é nosso refúgio, se nós vamos até Ele, nele nós temos paz, nele nós temos tranquilidade, nele nós vamos ter força para suportar, né, as adversidades. Somente na presença do Senhor que nós conseguimos suportar. Pensa naquilo que você já precisou suportar na sua vida, nas dificuldades. Se não fosse o Senhor com você, será que você teria sobrevivido ao que você passou, ao que você viveu, às dificuldades? Se não fosse o Senhor? A palavra de Deus, ela é conforto e ela é consolo para os nossos corações. Você está ouvindo aqui uma palavra de conforto, de consolo para os nossos corações. Se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, tempos de angústia, essa palavra está dizendo para você: olha, fique tranquilo, se refugie em Deus, busque abrigo nele. O problema vai passar? Talvez não imediatamente, mas ele vai te ajudar a passar pelo problema. Você não vai estar sozinho mais, você não vai estar mais sozinho. Busque o Senhor em oração, esteja em sua presença, faça do Senhor o seu abrigo. E tem um autor, Warren Wiersbe, que ele disse o seguinte: dizer que Deus é o nosso refúgio não é dizer que Deus faz isso para nos mimar. Meu filhinho quietinho, fica aqui escondidinho enquanto está chovendo, hora que parar a chuva eu te aviso, você sai. Não é isso, Deus não é esse tipo de abrigo. O abrigo de Deus, Ele nos tira do perigo, mas enquanto nós estamos abrigados, Ele nos fortalece. Sabe para quê? Para a gente ter forças para sair e enfrentar as responsabilidades e as dificuldades da vida. Tem hora que os problemas chegam, que a gente tem vontade de ficar em casa, né? Fala, não vamos encarar não, né? Tem aquela história, né? Todo mundo tem que matar um leão por dia, né? Tem dia que o leão está só mancando, né? Tem dia que você fala, se você vê um leão mancando por aí, fui eu, não deu para matar não. Deu só umas pauladas, né? Mas tem hora que você fala, não, deixa o problema lá fora, não vou trabalhar. Amanhã eu não vou trabalhar porque eu tenho um monte de problema para resolver lá, tenho um monte de coisa para resolver, então eu vou ficar em casa. Esse não é o tipo de refúgio que é o refúgio de Deus. Em Deus a gente se refugia nele e a gente sai pronto, preparado para enfrentar os problemas e as responsabilidades que tem lá fora. Ele vai te ajudar a enfrentar, a fazer o que você precisa, a enfrentar o que você precisa enfrentar, a resolver o que você precisa resolver.
Como? De que jeito? Eu não tenho forças. Deus vai te dar forças, porque Ele é o teu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus, pode confiar nele, pode confiar, pode se refugiar nele, porque Ele é bom e é o nosso refúgio. E em terceiro e último lugar, por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele nos protege. O texto diz que Ele é bom, que Ele é um refúgio em tempos de angústia e que Ele protege os que nele confiam. Novamente eu digo, a proteção de Deus está disponível para todos, mas todos estarão protegidos por Deus? Não, porque Deus protege os que nele confiam. Mas Deus vai nos proteger do quê? Do que Deus nos protege? Dos perigos deste mundo. Mas tem um detalhe importantíssimo, que o salmista também escreveu no Salmo 33, versículo 18, diz assim: o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que nele confiam. Então não são todos. Não adianta viver, as pessoas no mundo lá fora, não adianta viver distante de Deus, longe de Deus, sem obedecer a palavra de Deus, sem viver nos caminhos de Deus, e não adianta querer sair de casa e falar: Senhor, me protege, porque para receber a proteção de Deus, precisa ser uma pessoa que nele confia, que nele teme ao Senhor. Temer ao Senhor é dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu entrego minha vida a Ti, e eu abro mão das minhas questões para viver a sua vontade. Isso é temer o Senhor. Então nem todos estarão protegidos por Deus. Deus nos protege de perigos físicos. Você sabia disso? Você sai de casa para trabalhar, para fazer alguma coisa, no trânsito, quantos livramentos você já recebeu no trânsito? Dirigindo, trabalhando. Agora, quantos livramentos a gente já recebeu sem que soubesse que iria acontecer? Deus nos protege. Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor. A gente não sabe, mas no mundo espiritual, enquanto a gente está saindo de casa, indo trabalhar, há um movimento de anjos para lá e para cá, para proteger as nossas vidas dos perigos físicos e reais. Acidentes, problemas, dificuldades. A gente vai sair para viajar, a gente ora: Senhor, abençoe a nossa ida, na nossa viagem, a nossa ida, a nossa volta, o meu chegar, o meu sair, me abençoe para ir para o trabalho. Quantas pessoas morrem no simples fato de sair de casa para ir trabalhar, não chegou no trabalho, teve um acidente, bateu lá, morreu. O Senhor nos protege desses perigos, porque Ele é bom, Ele é um Deus bom. Nós não estamos entregues a este mundo. Irmão, é sorte. Esses dias um carro me fechou, mas por sorte não bateu. Estava de moto, um caminhão passou no pare, mas por sorte ele não passou em cima de mim. Crente não vive de sorte. Cristão não vive da sorte. Nós vivemos da presença de Deus. E a palavra dele diz que Ele nos protege. Então você pode confiar, você pode entregar os teus caminhos ao Senhor. Agora, Ele nos protege? Protege, desde que nós andemos corretamente, né? Não adianta falar para o Senhor: Senhor, estou saindo para viajar, me protege na estrada, na rodovia. E a hora que vê, o ponteiro do velocímetro está aqui, ó. Os anjos estão pendurados no lado do carro, assim, ó, com o cabelo voando, de tão rápido que está. O anjo segurado na porta. Senhor, me protege, me abençoa. Pegou a Bandeirantes ali, está 180 na Bandeirantes. Aí não tem jeito, né? Isso é tentar o Senhor. Isso aí já é tentar o Senhor. É como Satanás falou para Jesus: pula daí, porque está escrito. Aí ele vai dar ordem aos seus anjos a seu favor. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar o Senhor. Não adianta nós não fazermos a nossa responsabilidade e pedir a proteção de Deus. Deus, eu tenho 2 horas para chegar em São Paulo. O GPS aqui está falando que eu chego em 3. Me ajuda a chegar lá. Aí não vai ter jeito. Eu trabalho com eletricidade. Nós temos regras
e equipamentos de segurança para poder utilizar em eletricidade. Não adianta eu querer chegar lá na frente do transformador de alta tensão e falar: o Senhor me protege, sem luva de proteção, sem capacete, sem aquela coisa toda. Não adianta. Aí é problema. Então, o Senhor nos protege dos perigos físicos quando nós andamos corretamente. Então, ande sempre corretamente, que o Senhor vai sempre te proteger. Amém ou não? Amém. Deus nos protege de pessoas. Sabia disso? Deus nos protege de pessoas. Pessoas que desejam o mal para nós. Vou falar baixinho. Você sabia que nem todo mundo gosta de você? Você sabia disso ou não? É uma novidade para você ou não? Nem todo mundo vai com a sua cara. Tem gente que indiretamente deseja o nosso mal. Ou às vezes não quer o nosso bem, que é um pouco diferente. Sentimentos, inveja. Isso existe, sabia, gente? Isso existe. Sentimentos. Tem gente que intenta o mal contra nós. Você está no trabalho lá e tal, você se destaca, você está fazendo isso. Tem uma pessoa de repente trabalhando do teu lado que fala assim: miserável, miserável. Eu conheço uma pessoa que trabalha comigo lá que ele fala assim, ele fala desse jeito assim: aquela folgado lá daquela sala lá e tal, lá podia cair da cadeira e bater a cabeça. Desse jeito. Desse jeito. E eu falo assim: meu Jesus amado, me protege desse aí, velho. Me protege dele, porque indiretamente as pessoas intentam o mal contra nós, e Deus nos protege de pessoas. Deus vai sempre nos proteger das maldades que nós não estamos vendo, que nós não estamos conseguindo ver. Deus vê e nos protege delas. Uma vez eu estava dentro do banheiro, lá na USP, e aí do lado de fora do banheiro tinha um tanque lá onde a gente usa. E aí eu ouvi a pessoa falando de mim. Falou de mim. E eu no banheiro ouvindo ele falar de mim. E quando falava, eu só falava: Deus, me protege aí dessa boca maldita. Protege a minha vida, livra-me. Porque gente que está do lado todo dia. Gente que abraça. Gente que pede ajuda para nós. Gente que está perto. Deus nos protege, sabia disso ou não? Porque Ele é bom. E Deus, também para encerrar, Deus nos protege do maligno. Deus nos protege de Satanás e de seus demônios. A Bíblia diz que Ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está todo dia tramando um jeito de nos pegar, tramando um jeito de derrubar a gente, tentando uma forma de nos aprisionar nos vícios, em problemas, em tantas coisas. Todo dia não tem descanso, ele não descansa. Aquela semana que você fala: essa semana está mais tranquilo, está menos tribulado, será que Satanás me deixou em paz? Não, ele não deixa. Só que, da mesma forma que Ele está trabalhando para nos derrubar, os anjos do Senhor estão trabalhando para nos proteger. Mas nós precisamos estar refugiados nele, nós precisamos estar guardados na presença dEle, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos, não é uma proteção que assim, o Senhor me protege, não, Ele protege, mas Ele protege aqueles que o temem, aqueles que nele confiam. Então, meu irmão, confie no Senhor. Esteja debaixo da graça de Deus. Esteja debaixo da mão poderosa de Deus. Esteja na presença do Senhor. Esteja em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo que Ele instituiu para nós termos esse momento aqui. A igreja é isso, é para sermos fortalecidos, para sermos edificados, para a nossa fé ser edificada. Se você chegou aqui triste, você sai mais feliz. Se você chegou um pouco abalado, você sai fortalecido. Se você está vivendo tempos de angústia, está passando por problemas, Deus te dá uma injeção de ânimo para você poder continuar. Então você pode confiar no Senhor, porque Ele é bom, Ele é refúgio, Ele é o nosso refúgio, e Ele nos protege em todo o tempo. Quando nós eu disse no início,
sobre essa questão de você desconfiar de alguém. Sempre que nós estamos indo fazer um negócio, a gente assina um contrato. E se você não lê o contrato com detalhes, depois não adianta reclamar. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós o buscamos, quando nós o tememos e nele confiamos, nós também temos uma espécie de contrato assinado. Só que o contrato com Deus, ele assinou com o seu próprio sangue. Ele não assinou com caneta, ele assinou com sangue. É o sangue dele que está sobre as nossas vidas. Então, nele, nós podemos confiar com toda certeza. Você pode depositar no Senhor a sua confiança. Você pode colocar diante dele as suas questões. Você pode colocar diante do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, os seus anseios, as suas preocupações. Você pode colocar diante dele. Você tem preocupação? Tem coisas para resolver? Daqui a alguns dias? Daqui semanas? Daqui meses? Pode confiar, coloque em Deus, que Ele vai te ajudar a viver tudo isso, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, para a gente orar.